Oi, tudo bem? Meu nome é Kiara Luane e eu, juntamente de João Lucas, Luiz e Santos, vou lhes apresentar o nosso projeto. O plástico tem se tornado um grave problema ambiental que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é vigente e só tende a crescer. Uma pesquisa recente aponta que apenas do lixo plástico são lançados nos oceanos cerca de 8 milhões de toneladas. E estima-se que 90% dessas aves marinhas já tenham ingerido algum resíduo plástico, pois ele, quando no meio ambiente, acaba se fragmentando e tendo a aparência de alimento para muitos desses animais. O canudo plástico tem sido usado há milhões de anos, sendo decorrente várias adaptações. O último modelo, o de plástico, demora cerca de 100 anos, dependendo do material, para se decompor, justamente por ser feito de polipropileno e poliestireno. Sendo assim, o canudo plástico, em decorrência dessa demora, corresponde a 4% de todo o lixo mundial. O Brasil é o quarto maior produtor de coco verde do mundo. Por ano, o país chega a produzir cerca de 6,7 milhões de toneladas de casca de coco que não tem um fim destinado, causando um sério problema de disposição final, onde essas cascas, justamente por não ter esse fim adequado, acabam trazendo consequências ambientais e sociais, como, por exemplo, em uma situação onde essa casca seja depositada em valas e bueiros, ela pode acarretar um entupimento que, em situações de chuva, será favorável a enchentes. Então, sabendo disso e sabendo também que o Brasil é o quarto maior produtor de gelatina da América Latina, o projeto tem como objetivo geral produzir um canudo biodegradável utilizando a fibra do coco. E, como objetivos específicos, utilizar o mesocarpo do coco descartado de maneira errônea no meio ambiente, sugerir uma nova proposta de substituição do plástico na produção de canudos através da fibra do coco e reduzir os impactos ambientais causados pelo consumo excessivo de plástico. Quanto à metodologia para a escolha dos materiais, foi decidido usar o coco devido às suas propriedades de resistência e de impermeabilidade, devido a materiais lignocelulósicos presentes em sua composição. E também foi escolhido usar a gelatina devido à sua propriedade de gelificação, o que facilitaria no método de moldagem dos protótipos. Para a extração da fibra do coco, no primeiro ensaio, o mesocarpo foi dividido em partes e então levado a um liquidificador convencional, onde foi triturado e obtido a fibra de coco do primeiro ensaio. No segundo ensaio, foi obtida pronta a produção dos protótipos. Foram realizados 3 ensaios. No primeiro, adicionou-se uma colher da fibra de coco do primeiro ensaio, uma colher de chá de gelatina incolor sem sabor e 500 ml de água. Já no segundo ensaio, foi adicionado 0,73 gramas da fibra do coco do segundo ensaio, 12 gramas da gelatina incolor sem sabor e 75 ml de água toneral. A mistura foi homogeneizada, levada ao forno de micro-ondas por 15 segundos, e então, quando acabou-se o tempo, ela foi disposta em uma bandeja retangular de 30 por 15 centímetros para então moldar-se o canudo enquanto secava. No terceiro ensaio, após os resultados do segundo, como percebeu-se que havia um odor no cocanudo, adicionou-se à composição 0,3 ml do vinagre, o que anularia esse efeito. Com o protótipo já pronto, foram realizados os testes. Para os testes de durabilidade, as réplicas elas foram submersas em água, refrigerante e bebida com teor alcoólico de 39%. Onde foi cronometrado o seu tempo até aparecerem os primeiros sinais de degradação. Quanto aos testes de degradabilidade em si, foram submersas réplicas em água torneiral e água do mar, e uma placa lisa do material foi exposta ao solo. Por último, nos testes de pH, foram separados 4 béqueres com capacidade de 100 ml, e foram preenchidos com 50 ml de água. E após isso foi medido o seu pH. Então foi levada parte das réplicas do cocanudo, foram submersas em cada becker e foi medido o seu pH após 1 hora e após 24 horas. No ensaio 1,
foi obtida a fibra em lascas muito grossas, o que dificultou bastante a nossa primeira produção. Nessa primeira produção, nós não conseguimos obter nenhum exemplar de canudo por conta da consistência daquela mistura que não dava para a gente moldar num canudo ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, nós passamos para o segundo ensaio da fibra, onde a fibra já foi obtida no seu estado de pó pronto. Então, nós não tivemos nenhuma dificuldade nem na aplicação dela, nem na extração. Ela foi aplicada tanto na produção 2 quanto na produção 3. Na produção 2, nós tivemos um exemplar, de canudo, mas nele, no material dele, havia um odor muito forte. Então, nós resolvemos colocar o vinagre já na terceira produção. Então, foi assim que o odor, ele foi inibido. Com essa inibição de odor, nós percebemos que aquele exemplar, ele poderia se tornar o nosso protótipo. Então, nós colocamos ele como protótipo, exemplo, e fizemos diversas réplicas dele para a produção dos testes. O teste de durabilidade em água teve uma duração média de 1 hora e 10 minutos. Essa duração foi a mesma para o refrigerante. Já em bebida alcoólica, foi de 40 minutos. O teste de degradação teve uma duração de 17 dias no solo, 4 dias em água torneiral e apenas 4 horas em água salgada. O teste de pH demonstrou uma acidez um pouco elevada no material, mas isso não interfere no uso do produto, além de ser um fator completamente reversível, já que é devido ao vinagre na sua composição. Então, as medidas elas estão sendo reformuladas e os testes estão sendo refeitos e novos testes estão sendo feitos. Com base nos dados expostos, comprova-se a eficácia do cocanudo em todos os âmbitos que foram objetivados por essa pesquisa, sendo assim um material de baixo custo e de baixo impacto ambiental.